Vamos falar sobre a ressurreição dos mortos? É um assunto muito interessante. Eu até fiz um vídeo agorinha sobre isso, mas faltou algumas coisas e eu queria deixar isso bem explicadinho. Olha, vamos entender o seguinte: ressurreição dos mortos. Jesus falou em Mateus 22:30 que após a morte não se casa nem dá em casamento, vai ser como os anjos de Deus no céu. Então a gente já imagina, então é uma vida espiritual não eterna, porque lá em Filipenses 3:21, Jesus vai transformar o nosso corpo abatido num corpo glorioso, como é o seu. Como assim? É porque o corpo morre por causa do pecado. Está escrito em Romanos 8:10. O corpo morre por causa do pecado, porque o corpo é pó e volta ao pó, né? Como Deus fez acontecer assim, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça, é o que diz em Romanos 8:10. O Espírito vive porque a justiça de Deus é que Jesus morreu em nosso lugar, o justo pelos injustos. Então, o nosso Espírito vive por causa da justiça. Mas quando é que vai ser essa ressurreição dos mortos? Então, lá em 1 Tessalonicenses 4:13, que fala do arrebatamento, do 13 em diante, Jesus vai vir, né, com alarido, trombeta e voz de arcanjo, e vai ressuscitar os que dormem primeiro, os que dormem o corpo, porque a alma desses já estão debaixo do trono de Deus, como está em Apocalipse, né? Lá no 6º selo, as almas das pessoas que morreram em Cristo, dos santos, estão todas conscientes lá. Mas o corpo deles estão mortos aqui e vão ser ressuscitados por Jesus e transformados no corpo glorificado igual ao seu. Isso fala em Filipenses 3:21, né? E se a gente quiser entender assim, mas Salomão falou lá em Eclesiastes 9:5 que o morto não tem consciência de nada. E Salomão não estava errado, na época dele era assim. Mas depois que Jesus morreu, ele abriu o caminho. Tanto é que lá em Mateus 27, vocês podem ver que os túmulos se abriram e os mortos foram vistos na cidade, em Jerusalém. E muitos santos que dormiam, que os corpos ressuscitaram. Está escrito em Mateus isso daí. Então Jesus, ele abriu um caminho novo. Esse caminho que Jesus abriu, para a gente entender, ele está em 1 Coríntios 15. Lá no final, no 42, diz que a gente planta uma semente qualquer, como de abóbora, trigo, e nasce um corpo diferente. Deus dá o corpo, cada um como ele quer, né? Nem todo corpo é o mesmo corpo, lá fala. Tem o corpo de carne de peixe, carne de animais e tal. Mas o que explica lá é que nós vamos ter corpos imortais, incorruptíveis e espirituais. Mas não vai ser só espirituais, porque quando Jesus ressuscitou, ele entrou numa sala que estava fechada, que os discípulos dele estavam com medo, estava fechado numa sala. Jesus entrou sem passar pela porta, então é como se ele fosse espírito. Mas lá dentro ele falou: Tomé, põe a mão aqui e vê o que eu sou de carne e osso. Ele comeu peixe e bebeu mel. Então, ao mesmo tempo que Jesus era espírito, ele também era carne, e esse é o corpo glorificado que a gente não entende como é que é, porque nem tudo foi revelado. Por exemplo, muita gente tem curiosidade e fala assim: mas se uma pessoa morre criança, vai ser criança lá, e se ele morre velho, vai ser velho lá, e se é um feto na barriga, e se for um feto na barriga no arrebatamento? São muitas perguntas que a gente tem. A Bíblia não revela tudo. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao 3º céu, que é 2 Coríntios 12, ele diz que teve coisas que ele não é para ser falado, são inefáveis. E o apóstolo João também, quando foi arrebatado para escrever Apocalipse, ele fala que o anjo mandou ele não escrever algumas coisas. Deus não revelou tudo. Existem mistérios que não estão revelados. Nós estamos no tempo da graça. O tempo com os judeus, que, como diz no livro de Daniel, 7x7, 490 anos, semanas proféticas do livro de Daniel, esse tempo era o tempo de Deus com os judeus. De quando se ergueu os muros, com toda aquela aflição, até o corte do Cristo, do Messias, deu 490 anos. Mas esse tempo findou. Esse tempo já acabou. Mas por que ainda estamos aqui? Porque é o tempo da graça. É um tempo indefinido. É um tempo que só Deus sabe. Jesus disse que nem ele sabe o dia que ele vai vir. A gente sabe que ele vai vir como um ladrão na noite. Em 1 Tessalonicenses 5, né? Diz que quando se falar de paz, vai vir repentina destruição, é como a dor de parto, e aí vai ter o arrebatamento,
e nós vamos encontrar o Senhor nos ares. O anticristo vai tomar conta, porque a ausência do Espírito Santo aqui no planeta Terra, o anticristo vai tomar conta, né? Então, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, até o dia do arrebatamento, que Jesus vem como ladrão na noite, é o tempo da graça. E quando vai ser o arrebatamento? Não sabemos, mas eu acredito muito que estamos no 6º selo do Apocalipse, muito perto do arrebatamento, muito perto da segunda vinda de Jesus. E depois vai ter a terceira vinda de Jesus para reinar 1000 anos e regenerar todas as coisas, né? É o tempo da regeneração, que ele fala inclusive em Mateus 24 também. Mas então, só esclarecendo uma coisa, quando a pessoa morre, ela tem consciência. A gente vê que o rico e Lázaro era um mendigo, foi para um lugar bom, seio de Abraão. O rico foi para o tormento, estava nas chamas, pedindo para colocar o dedo molhado da boca dele, estava sofrendo muito naquela chama. E ele viu os irmãos dele, pedia para interceder, mandar o espírito de Lázaro lá para interceder pelos irmãos dele. Então ele tinha consciência sim das coisas. O morto, que não fez nada de bom e foi para um lugar ruim, ele tem consciência sim. Então não é igual Salomão falou. Naquele tempo Salomão era assim, Eclesiastes 9:5, mas hoje não. Outra coisa que muita gente fala, a gente morre e fica morto, esperando o dia da vinda de Jesus e o juízo final. Olha, vai ter o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, os cristãos. Vai ter o grande trono branco, Apocalipse 21, para quem não é cristão, é o julgamento final de Deus, né? Mas enquanto as pessoas morrem, o corpo morre por causa do pecado, o espírito vive. E o espírito dos mortos estão lá debaixo do trono de Deus, aguardando, né, a nossa ida junto com eles, para que venha a Nova Jerusalém, como está em Apocalipse 21, e Deus faça tudo novo, né? Então vamos entender isso. Quando a pessoa morre aqui, só morre o corpo. O espírito, eu acredito que vê até o corpo no chão ali e vai para Deus ou vai para o inferno. O inferno, que a Igreja Católica chama de purgatório, ele é temporal, porque em Apocalipse 21 diz que o inferno vai dar os seus mortos para julgamento. E até o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o lugar final, né? É o verdadeiro inferno final. Então vamos entender assim, para resumir. A pessoa morre, o corpo morre, o espírito não. O céu existe, o inferno existe. Nós temos que apegar com Jesus para irmos para Ele, ok?